Olá, meu nome é Valdir Ferreira, desenvolvedor de sistemas, começando mais uma videoaula de boas práticas com Ajax, certo, pessoal? Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre criar métodos com Ajax. Na verdade, eu vou criar um método só com Ajax. E o objetivo é a gente fazer com que a gente crie um método que chame automaticamente algumas informações no nosso banco de dados e atualize na nossa tela conforme um tempo pré-definido pela gente mesmo. Digamos assim, o exemplo é: você vai criar uma aplicação, certo? Vai criar sei lá, uma mensagem que de tempos em tempos ele vai no banco e vai atualizar automaticamente na sua tela. E isso a gente vai fazer com Ajax e com JavaScript, certo? Então vamos lá. O objetivo dessa videoaula é demonstração básica de como utilizar chamadas com Ajax consciente, certo? Porque às vezes essas chamadas também podem fazer com que nosso servidor também sofra por o nosso desenvolvimento não ser muito bem planejado, né, no caso. Quais são as vantagens? É manter um código com uma boa performance e coerência, certo, pessoal? Nesse vídeo aula a gente vai utilizar, eu não coloquei aqui, né, no PPT, mas nós vamos utilizar o Visual Studio 2017 e o banco de dados que eu estou utilizando é o SQL Server Express 2014. É claro que você pode usar o superior, claro, certo? Eu estou utilizando esse porque é o que já tinha instalado na minha máquina. Então, sem mais delongas, vamos ao fonte, certo? Esse aqui é o meu Visual Studio 2017 que eu vou utilizar. Eu vou criar um site bem básico, padrão aqui, ó, novo. Eu vim em projeto. Aí vou selecionar a opção C Sharp aqui, web, certo? E aí vou selecionar a opção aplicativo web ASP.NET Core, certo? Eu vou selecionar uma pasta de preferência minha aqui, que é o C, projeto Ajax. Opa, saiu com P minúsculo. Pronto. No final dessa aula, pessoal, eu vou disponibilizar Web Ajax projeto. Eu vou disponibilizar o link, né, desse projeto que eu estou fazendo para você fazer download caso surja alguma dúvida. O ideal, ó, vamos selecionar esse daqui. O ideal é que você não copie o fonte, né? Claro que você pode copiar, mas o correto é que o ideal é que você não copie, mas você tente fazer para que você consiga fixar e aprender, para que das próximas vezes, até na empresa mesmo, você consiga desenvolver isso. É claro, nada impede que você possa copiar o fonte e fazer ele funcionar, certo? Isso não tem problema nenhum. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse projeto é conectar com um banco de dados. O objetivo é conectar com um banco de dados também. Vamos criar uma tabela lá e vamos atualizar, vamos gerar algumas informações, alguns dados fictícios nessa tabela, para que depois, mais tarde, nós venhamos a consultar esses dados de tempos em tempos na tela, certo? Então, digamos assim, vou colocar uma mensagem lá, que daqui a 10 segundos ela vai verificar no banco se tem alguma coisa nova e ficar atualizando a tela para a gente automaticamente, certo? Isso via Ajax. Então, como é que a gente faz isso? Primeiramente, eu vou criar o nosso contexto, né, que vai gerenciar todo o nosso banco de dados. Desculpa. Primeiramente, eu vou criar nosso objeto, né? Nosso objeto que eu vou criar aqui, eu vou criar um objeto que chama usuário. Certo? Nosso usuário vai ter duas propriedades bem simples, somente para demonstração mesmo. Pronto. E aí, depois disso, nós iremos criar nosso contexto. Opa. Certo. Pronto. Nosso contexto eu vou colocar aqui 2 pontos
db context do ASP.NET Core. Aí você dá um contra ponto, vai aparecer as referências. Você adiciona a referência. Usar Microsoft Entity Framework Core. Certo? E aí vamos criar um construtor para nossa classe contexto. Opa, o nosso construtor vai ser público. Aqui ele vai ter o db context option. Aí coloca aqui o nome do contexto. Opa, foi errado. Coloca aqui o nome do contexto de novo. E aqui na frente, options. Base. Certo? E abre e fecha a chave. Pronto. Aqui dentro, vamos colocar nossa tabela, né? Que a gente vai falar que vai utilizar para o banco de dados, porque se você não colocar a tabela aqui, não tem como você utilizar ela com o Entity Framework, com o Core, né? Public db7 usuário. Pronto, get7. Pronto, nosso contexto já está pronto. Um comando que a gente vai colocar aqui é esse, ó, database.ensureCreation, isso. Porque o que esse comando ele vai fazer? Se não existir a nossa base de dados, ele vai criar a nossa base de dados e vai criar também a tabela de usuários, que é o objetivo, porque a gente não tem essa base de dados, certo? Então vou salvar aqui. Agora, como a gente já criou o contexto e o usuário, vamos para o controller. Na nossa controller, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um construtor para a nossa controller aqui. Public. E aí vamos colocar aqui private, uma propriedade para o nosso controller, private, read online, somente leitura, contexto. Pronto. E aí aqui embaixo, vamos colocar do mesmo jeito aqui dentro do construtor, certo? E agora esse contexto aqui, né? A propriedade vai receber o valor que o construtor vai criar via injeção de dependência do core, certo? E agora aqui na index a gente vai criar o seguinte: vamos criar somente para a primeira execução uma lista, digamos assim, a gente vai inserir vários usuários, né? Somente para a gente ter dados lá no banco, porque não tem nada no banco. Então vamos inserir esses dados lá no banco, certo? Vou fazer um for. Vou colocar aqui de 1 a, sei lá, 20. E vou adicionar na lista esses usuários. .add recebe. Como o ID é identity, a gente não vai vai colocar o ID, só vamos colocar somente o nome, certo? Nome, usuário, usuário, vamos colocar o seguinte: cat, vírgula e ponto toString.
Pronto. Ponto e vírgula aqui. Pronto. Vamos adicionar esse usuário agora no contexto, certo? Ponto usuário, ponto add ranges, que é adicionar toda a lista, certo? E vamos dar um, opa, tá errado aqui. Adicionar toda a lista. E aí no contexto, ponto salve changes, para ele efetivar efetivar nossos usuários no banco, né? Salvar, no caso. E aí aqui embaixo eu vou fazer agora a nossa API, certo? A nossa API ela vai ser o seguinte: public JSON result lista usuário. Fechar aqui, não vai receber nenhum parâmetro. Recebe o contexto, que é o nosso contexto. A gente vai pegar contexto ponto usuário ponto toList, e aí nós vamos retornar via JSON. Usuários. Pronto. A nossa API está pronta. Vamos colocar aqui só o header dela, né? Que vai ser HTTP. Vai ser get. Eu vou colocar como post, certo? Barra API barra o nome do método, que vai ser lista usuário com maiúsculo. Lista usuário. Pronto. Nossa API já está pronta. Agora a gente vai passar para para o JavaScript, né? Vamos criar agora o JavaScript, que vai ser o nosso JavaScript que vai atualizar as coisas na tela. Antes do JavaScript, na verdade, vamos passar para index. Antes de criar o JavaScript, vamos limpar a nossa index, que a index é a primeira tela que quando a gente rodar, né, o nosso site vai aparecer. Claro, porque ela está configurada no Startup para fazer isso, certo? Por isso que é a primeira. Claro, se você também configurar outra tela aqui, é claro que vai vir a outra tela, tipo, sei lá, index, about, sei lá, contacts, outras que vai aparecer, certo? Depende do que você configurar aqui, que vai redirecionar para sua primeira página, certo? Aqui, na verdade, até é bom foi entrar no Startup, porque no Startup, que fica aqui, é claro que só tem no Core, tá, pessoal? No projeto que utiliza o Core. Aqui nós vamos criar string de conexão. Var string recebe, string connect recebe configuração ponto get connection string. E aí eu vou colocar aqui, na verdade, algumas coisas já tenho meio que definido. Você pode até copiar, eu estou copiando aqui para não perder tempo, que é algo que eu vou colocar no meu app setting lá, né? Que é a configuração da minha string de conexão. Você pode até fazer isso no seu também para você não perder tempo, né? Pode copiar do meu e somente colocar o banco que você vai utilizar. Add context. Configuração do contexto, vou dar um Ctrl ponto aqui, ó, para adicionar a referência, certo? Aí aqui, options, expressão lambda, ponto, como essa referência não tem aqui, eu vou ter que dar um Ctrl ponto para adicionar ela, ó. Pronto, já adicionou. E aqui você vai colocar a string de conexão que você pegou lá do AppSetting, certo? Da configuração do AppSetting. E ponto e vírgula aqui. Pronto, já está configurado. Agora, para não esquecer, eu já vou... Opa, deixa eu ver se está dando um erro aqui. Ah, está dando um erro aqui. Faltou uma
parênteses. Para não esquecer, eu já vou aqui no App Setting, certo? E eu já tenho um App Setting aqui, na verdade, para ganhar tempo configurado, ó, que é a minha string de conexão. Então, ó, vou dar um Enter aqui e copiar. Essa aqui, ó, seria a string de conexão com o banco de dados, a minha, essa aqui com o meu banco de dados, certo? Então, é claro, aqui você vai ter que colocar o seu banco de dados e aqui você vai colocar, sei lá, a base de dados que você vai criar. Então, vou colocar aqui, ó, projeto Ajax, certo? Esse aqui vai ser o banco de dados que eu vou criar nessa videoaula, certo? Que é o nome. Esse é o nome que vai aparecer lá na base de dados. Pronto, já está definido. Agora a gente vai ir para... Eu vou, antes de ir para controller, vou clicar com o botão direito aqui, na Solution. Vou vir em gerenciador de pacote Nugget, né? E vou procurar por um package que é o SQL, sal maiúsculo, SQL, não é esse, SQL, deixa eu ver o nome dele aqui certinho, tá um pouquinho lento. Core SQL, deixa eu ver. Ó, é esse aqui, ó, Microsoft Entity Framework Core.sql. Vou instalar esse cara aqui em todo o projeto, certo? Por que isso? Porque ele que vai fazer a interação lá do banco de dados, né, no caso. Deixa eu instalar. Acho que já foi instalado. Beleza. E aí o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se foi instalado mesmo. Não, está instalando. Pronto. Ó, está instalando com sucesso. Aqui embaixo está mostrando, ó, concluído. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos lá para a nossa controller, voltar para a nossa controller. A nossa controller já está toda correta. Vamos para a nossa index. Vamos limpar a nossa index. O que a gente vai fazer? Vai limpar ela toda. Vamos tirar tudo isso que não importa aqui, que a gente não vai utilizar, certo? Vamos dar um BR aqui para pular linha. Vamos criar uma div, certo? Essa div vai ter uma classe que é row de linha, né? E dentro dela vai ter uma outra div que vai ter um ID. Que vai se chamar conteúdo, certo? E aí agora o que eu vou fazer? Já em princípio eu vou vir aqui, ó, na pastinha www.root, vou vir aqui em lib jQuery e vou puxar esse arquivo já logo aqui para baixo, ó, porque todo o nosso JavaScript vai depender do jQuery. Se não tiver o jQuery definido aqui em primeiro, vai dar erro, certo? Agora eu vou aqui na pastinha JS, clicar com o botão direito e vou adicionar o nosso JavaScript aqui. Eu não vou colocar nenhum nome, vou deixar com o nome dele padrão. Ó, vou só clicar aqui, ó, e adicionar. Você pode alterar, pode deixar o nome que você preferir. E já vou fazer o seguinte, já vou puxar esse cara. Já vou pegar e vou puxar esse cara aqui para baixo, ó. Esse cara aqui é totalmente dependente do jQuery, então ele tem que estar sempre embaixo. Pronto, aqui já terminou. E agora a gente vai fazer toda a interação no JavaScript. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um objeto. Objeto Ajax, que vai receber um new objeto. Aí vamos criar aqui uma propriedade que vai ser uma um contador de erro. Por que esse contador de erro? Nós vamos fazer um contador de erro para, digamos assim, caso o seu back-end, ou sei lá, se você estiver usando uma API de alguém, ela estiver fora do ar, para que não fique estourando milhares de erros na sua tela. Ele vai, tipo assim, dar 10 erros e vai parar as chamadas, até que você dê F5 na tela de novo, certo?
Vamos criar aqui o objeto ponto atualizar, certo? E vamos criar o objeto aqui ponto carrega tela. Opa. E aqui embaixo vou criar um function. Que o function nada mais é do que o que vai iniciar na tela. Tudo que tiver dentro dele vai iniciar na tela primeiro. É tipo um start da tela. Tudo que tiver aqui é o que vai ser chamado quando a tela iniciar primeiro. Então a gente vai querer que seja o carrega tela primeiro, certo? O carrega tela vai ter o nosso método Ajax, já logo em primeiro aqui. Deixa eu ver. Ajax, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula, eu vou dar um enter aqui. Aí aqui eu vou colocar uma chave, vou dar outro enter. Opa, acho que não deu certo. Isso, um enter, um enter. Vou fechar esse cara aqui, certo? Pronto. E agora que eu vou começar, vou colocar o type aqui dele. Vai ser um post, vírgula, timeout. Opa. Ah, faltou 2 pontos. Desculpa, pessoal. Timeout. O timeout dele vai ser de 50 segundos. Deixa eu ver o que mais eu vou colocar. Certo, coloquei certo. Vou colocar a nossa URL. Nossa URL vai ser essa URL que está aqui na controller, ó. Copiar esse cara aqui do jeito que está aqui, vou colocar no nosso JavaScript. Vai ser a nossa URL. Vírgula. Async true. E o success agora é. Opa. Acho que é assim que se escreve. 2E. Acho que é assim mesmo. Pronto. E aqui a nossa função do sucesso, certo? Dados. Esse são os nossos dados. E vai vir e abre e fecha chave. Pronto. E aí a gente vai ter também uma função que vai se chamar com complete. Essa função complete, ela serve para quê? Para você saber depois que retornou do método, certo? Depois que retornou, o que aconteceu, né? Digamos, depois que retornou a chamada, mesmo se deu erro ou não, ele vai sempre cair no complete. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer vai pegar essa propriedade, colocar aqui no complete, porque o nosso complete vai ser o seguinte: ele vai fazer uma verificação. Se essa variável for menor que 5 chamadas, no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e chamar o método de atualizar aqui dentro, certo? Que, digamos assim, ele vai falar o seguinte: se deu mais de 5 erros, ele não vai mais atualizar a nossa tela, ele vai parar por aí. E como que a gente vai atualizar a nossa tela? Set timeout. Aí aqui a gente vai passar o nome da nossa função que a gente quer que atualize de tempos em tempos, certo? Vírgula e o tempo que a gente quer que atualize. Eu vou colocar aqui, ó, 5 segundos, que é em milissegundos, certo? Então é 5.000. E ponto e vírgula. Pronto. Essa função ela vai funcionar da seguinte forma: toda vez que passar, deixa eu ver se está certo. Tá. Toda vez que você chamar ela, ele vai falar assim: daqui a 5 segundos você chama essa função novamente. Então o que acontece?
você chamou essa função aqui no iniciar do JavaScript. Até ela iniciou, ele chamou a função. Pum. Aí ele foi lá no servidor, chamou o método e verificou o seguinte: você tem mais que 5 erros? Tem menos que 5 erros? Tenho menos, então continue atualizando a minha tela. Aí daqui a 5 segundos, né, ele chamou, ele vai rechamar essa função novamente. É assim que funciona para você atualizar a sua tela, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, uma outra função que vai monitorar os erros, se acontecer algum erro, certo? No meu caso, eu vou colocar um erro aqui, simular um erro de não autorizado, certo? Então, como é que a gente vai fazer esse cara aqui? Status, deixa eu ver. Eu não lembro, acho que é status code. Status code, certo? Nesse status code você vai colocar o seguinte: abre e fecha parênteses, 500, né, que é o erro do status, que esse erro aqui é um erro que retorna no nosso navegador. Eu já sei que é o erro 500, que é acesso negado, é por isso que eu estou colocando. Caso você não saiba, é só colocar status code no Google, vai aparecer todos os erros que retornam no nosso navegador. Certo? E aqui eu vou fazer o seguinte: se der algum tipo de erro desse acesso negado, eu vou fazer o seguinte: mais, eu vou somar mais um, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele veio, chamou a função, retornou, ele verificou, é menor que 5? É menor que 5? É 0, que a gente iniciou ela aqui como 0, certo? Aí ele vai chamar a função atualiza novamente, certo? Vai dar um set. Quando ele chama essa função, ele vai setar um time, vai falar daqui a 5 segundos você chama essa função novamente, certo? E aí ele vai passar nesse status code e vai verificar, deu erro 500? Não deu. Então ele não vai cair aqui dentro. Se deu erro 500, aí ele cai aqui dentro e soma mais. E aí se deu 5 erros 500, ele vai chegar uma hora que ele vai olhar aqui e vai falar assim: tem mais de 5 erros. Aí que ele vai fazer? Não vai mais passar aqui para atualizar. Parou a atualização, certo? Beleza, a parte de atualização de chamada já está toda pronta. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente criou uma div aqui, a gente vai implementar essa div. Vamos colocar, digamos, a mensagem que está vindo no servidor dentro dessa div, certo? O que está vindo do servidor? Os nossos usuários, beleza? Então a gente vai vir aqui, vai colocar o seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o nome da div e vou limpar ela toda vez quando cair no success. Então, eu vou colocar como é que a gente limpa com JavaScript, né? Desculpa, com jQuery. Ponto HTML. Opa, foi mal. Ponto HTML e abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto. Aqui ele já vai limpar toda a nossa div, se tiver alguma coisa. E aqui eu vou colocar uma variável vazia, né? Sem nada. E vou fazer o seguinte nessa variável. Eu vou dar um for each nos dados, né? Que está retornando de lá, que são nossos usuários. Ponto for each no JavaScript, né? For each. Esse é o for each no JavaScript, certo? Aonde você vai criar uma function. E essa function vai retornar o usuário que estiver aqui na linha, certo? E vou colocar um ponto e vírgula aqui. Beleza, então esse cara aqui, no caso, é linha a linha da nossa lista de usuários que a gente vai retornar do banco. Então o que a gente vai fazer? Pegar esse HTML mais igual, certo? Vamos concatenar com label mais usuário ponto a propriedade. Eu não sei qual é a propriedade, o nome, né, da propriedade que eu vou utilizar. Então eu vou vir aqui na usuário e vou pegar essa propriedade que a gente vai utilizar. Só que aí o exemplo é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, quando você colocar a propriedade, sempre coloca o nome minúsculo aqui, ó. Tá vendo? Porque ele vai converter o nome para minúsculo, mesmo que ele é maiúsculo na propriedade aqui
na nossa aplicação C Sharp, aqui no JavaScript ele vai reconhecer quando vir lá na sua Ajax com a propriedade minúscula. Então assim, ó, coloca sempre o primeiro nome aqui, né, no caso da sua propriedade, como minúsculo, certo? E aí, mais label e BR. Deixa eu ver se está certo. Pronto, deixa eu tirar esse espaço aqui. Pronto. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os usuários e vai concatenar. Vai criando uma string gigantesca aqui concatenando. No final dessa string, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui, ó, igualzinho aqui em cima. Vou colar aqui embaixo e pegar essa HTML, essa variável que a gente concatenou tudo dentro dela e vamos jogar dentro do HTML. Pronto. Simples assim. Aí ele já vai concatenando já tudo dentro da nossa div que a gente criou aqui, certo? E aí quando ele chamar para atualizar novamente, ele vai limpar primeiro a div, certo? A div, vai limpar o HTML da div primeiro e depois ele vai fazer todo o for each e vai inserir novamente, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos buildar nosso projeto, compilar ele. Vamos ver se está compilando tudo certo. Primeira coisa a se fazer, né? Antes de executar. Demorando um pouquinho porque é a primeira, certo? Compilou já com sucesso, não deu nenhum erro, então vamos executar. Eu vou só alterar aqui, ó, para ele executar com o nome do projeto aqui, certo? Que ele vai executar via prompt. Executar. Está executando. Já começou a executar aqui, já abriu o prompt. É a primeira vez que ele executa o projeto, é um pouco lento, né? Está criando algumas coisas dele. Segunda vez já vai ser um pouco mais rápido. Já abriu o navegador aqui, certo? Como é que você pode também notar que ele está atualizando? Eu vou dar um F12 aqui no meu navegador, estou usando o Chrome, né? Vou dar um F12 aqui e vou vir por aqui, ó, Network. Ó, tá vendo? Eu já trouxe a lista dos usuários que a gente criou lá no banco, certo? E agora nota aqui, ó, o nome do método da API que ele está chamando, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? 1, 2, 3, ele chamou. Ó, toda vez que vai passando 5 segundos, ele atualiza novamente, ó, tá vendo? Ó? Porque ele vai chamando no banco novamente o método e vai atualizando, certo? E não está dando erro nenhum. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui, ó, o navegador, vou parar a minha aplicação. Tá tudo certo, já tá pegando do banco, já criou o banco de dados, né? Tudo certinho. Deixa eu até mostrar o banco de dados aqui que ele criou. Vou vir aqui, atualizar. Aqui, atualizar. Ele criou o banco de dados aqui, ó, projeto Ajax, a nossa tabela no banco de dados, certo? Ó, e vou dar um select só para ver que ele inseriu os dados na nossa tabela, que foi lá no Ajax. A gente tem que até tirar agora. Ele só serve para a primeira execução. Ó. Inseriu todos os nossos usuários no banco, certo? Beleza, vou finalizar aqui. Vou chegar aqui no controller, vou comentar esse fonte aqui, porque eu não quero que ele insira mais usuários. Tá ótimo assim, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, na nossa controller, um authorization, que é, digamos assim, a pessoa ela tem que fazer o login para ela conseguir chamar esse método. Opa. Autorize, ponto, pronto. Então o que acontece? Agora a nossa API ela vai tentar bater aqui e a gente não fez o login no nosso site, no caso, né? E aí ele vai dar acesso negado, não vai deixar retornar os dados daqui. E vamos ver o que vai acontecer, porque o que aconteceu? Aqui no JavaScript a gente está simulando que se cair no status 500, que é erro de autenticação, ele vai somando mais um na nossa variável, certo? E se for
enquanto ele for menor que 5 a quantidade de erros, ele vai atualizando. Depois ele não vai mais atualizar a tela, certo? Ele vai parar para evitar que o browser trave ou que fique chamando sem o servidor tipo retornar, né? Vai solicitar que o usuário vá lá e dê F5 no site. Então vou executar aqui novamente. A partir de agora ele já não vai mais conseguir chamar o back-end. A gente está simulando que o back-end, ele no caso, ele caiu, ele está fora do ar. Executando, aí já abriu o navegador. Vou dar um F12 aqui já para a gente já mostrar o que ele está fazendo. Ó. Pronto, ó, já deu o primeiro erro, tá vendo? E aqui já está contando, ó. Porque ele tentou, ó, erro 500, status 500, mais um status 500. De 5 em 5 segundos a gente deixou para atualizar, certo? Ó, mais um status 500. Quando chegar no 5 ou 6, ele não vai mais atualizar, ele vai parar por aí. E aí, acabou os erros, não vai acontecer mais erro, até que você atualize a tela, certo? Ó, pronto, acabou. 1, 2, 3, 4, 5 erros. Pronto. Não tem mais erro. Ele não vai mais atualizar a tela. Pronto. Isso faz com que ele evite que fique chamando o servidor várias e várias vezes, certo? Mesmo que o servidor não esteja respondendo. Pronto, o servidor não respondeu, dá um erro. Você pode até dar uma mensagem aqui para o usuário. Você pode colocar uma mensagem: servidor não responde. Ponto. Para não ficar chamando toda hora. Aí, se você quiser testar para ver se o servidor voltou, dá um F5 na página. E vai limpar e vai acontecer tudo de novo. Ó, já deu um erro 500 aqui. Ó. O primeiro erro não respondeu. Não autenticado. Acesso negado, desculpa. Ó. Ó. Pronto. Tá vendo? Vai dar 5 erros. Ó. 1, 2, 3. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. 4 e 1, 2, 3, 4, 5 erros. Pronto. Ele já acabou por aí. Certo, pessoal? Então, deixa eu só fechar aqui. Vou passar pelas coisas que eu fiz. Deixa eu tirar aqui o Authorization. A gente fez o que nesse projeto? A gente fez o contexto. Cadê o contexto? O contexto, né? Fizemos também a nossa model. Fizemos a nossa controller, né? O método para inicializar. O método para API, né? Chamar, certo? Colocamos a nossa referenciamos, né, o nosso contexto aqui no nosso construtor do controller. Também colocamos aqui, ó, a nossa configuração para pegar a string de configuração na startup e também no app setting colocamos nossa string de conexão, que você pode copiar no caso, se você quiser. Limpamos a nossa index, né? Colocamos somente as div que a gente precisa. Primeiro sempre o jQuery, depois o nosso JavaScript. E no JavaScript que a gente criou, criamos o objeto, criamos uma propriedade, criamos uma função que vai atualizar, vai chamar a nossa tela de 5 em 5 segundos. É claro que você pode colocar o tempo aqui que você preferir. É claro que ele utiliza milissegundos, certo? Criamos também a função que carrega a tela, que é chamada aqui no start da função, né? Concatenamos nosso JavaScript, colocamos nosso complete, colocamos nosso também status code aqui, né, para ele adicionar os erros, e foi isso o nosso projeto, certo? Sabendo que eu vou disponibilizar o fonte desse projeto no link, né, na descrição aí. Você que gostou, você que ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários aí. Você que achou bacana, dá um like aí. Você que o legal é você pegar esse projeto e não copiar, né, o fonte, é você criar a partir do vídeo, né, e você só usar o fonte só mesmo com orientação caso ocorra algum erro na sua aplicação, certo, pessoal? Agradeço a todos que acompanharam até o final. Um grande abraço, tchau, tchau, fui!